Bom, vamos lá, dando continuidade ao vídeo anterior sobre o consumo de carne. Estou dividindo de acordo com as perguntas, tá? Para explicar cada parte, de acordo com o interesse e aquilo que vai me chegando. Então, já expliquei a parte energética e o fato, sim, pelo menos o que o Ramatiz explica no livro dele lá, Fisiologia da Alma, entre outros trampos, inclusive nas linhas de yoga, nas linhas taoístas, algumas vertentes budistas e taoístas, o consumo de carne acabou se tornando restrito com o tempo. Então, algumas tradições não é permitido comer carne. Então, é rechaçado e é terminantemente proibido comer. Algumas sofrem uma adequação, então a pessoa passa a não consumir com o tempo de prática, e algumas é aberto. Então não tem uma regra fixa. O fato é que sim, carne é densa. Por que é densa? Porque os bichos são mortos por sofrimento. Isso é um fato. Então a dor e o sofrimento ficam impregnados nos elementos que estão ali constituindo a carne. Outro motivo é o tipo de alimentação dos animais que a gente come hoje em dia. Não são animais de pasto, de selva, de mato, não é uma carne de caça. E caça já não é uma coisa que, a menos que seja necessária, não deveria ser praticada, né? A gente não mata algo que não é necessário para a nossa sobrevivência. Só por esporte isso é leviano e gera karma escuro, bem escuro, por sinal. Então tem que tomar cuidado com isso. Caça esportiva, mesmo o pessoal que... Eu sei que isso vai cutucar algumas pessoas e peço desculpa. Não estou julgando, não sou dono da verdade, cada um faz o que quer da vida. Mas até o negócio do pesca e solte de peixe, aquilo é bem degradante para nível energético. Porque o bicho entra em sofrimento mesmo a gente não ouvindo isso. Como um cachorro, que quando é chutado ou maltratado, ou um gato ou uma vaca, você escuta. Peixe a gente não escuta normalmente. Então as pessoas tratam animais de uma forma meio equivocada. Se não for para o bem comum, seja da sua saúde ou do bem-estar do animal ou do meio em que você está, não se brinca com esse tipo de energia, porque é energia de morte, né? Então o problema é a forma que a gente hoje consome isso, que é bem pesada. Isso é um fato. Eu estou falando que eu também consumo, já repeti. Voltei a consumir carne já faz alguns anos. Fiquei 10 sem consumir. E me fez muito bem, ao mesmo ponto que outras coisas eu precisei de trabalhar depois de outra forma. Não depende do que você está praticando, depende do que você necessita. Mas o fato é que, por exemplo, eu já passei sem saber, no meio do caminho, viajando, trabalhando perto de matadouros, e 1,5 km, 2 antes, começa a dança de vômito. Porque quando você começa a abrir alguns canais do corpo, a energia de morte, algumas outras coisas, são bem pesadas de sentir. E tem muito espírito faminto, muitos seres que ainda estão nessa energia de necessidade de sangue, que acabam usando matadouros para drenar a energia do sofrimento dos bichos. Porque infelizmente tem muito matadouro clandestino em outros locais bem trevosos, em que os animais morrem com muito sofrimento. E isso daí tem consequências, tá? Não estou mentindo para ninguém, não. Tem consequências para todo mundo. Só que a gente está aqui. Então a questão do consumir tem que ser uma necessidade do corpo ou da energia. O que eu volto a repetir, não pode ser simplesmente por um desejo. É diferente você ir comer um churrasquinho de vez em quando. São coisas esporádicas. Não são coisas de rotina. Então o problema é todo o excesso e toda a rotina que gera um condicionamento. Você precisa de respeitar o corpo. A gente sabe que tem, por exemplo, na geração de hoje, na geração atual, a gente tem uma série de recursos para não depender de carne. Então, quanto menos a gente ficar refém de sofrimento, melhor. Mas sofrimento gera em tudo. É por isso que eu afirmo, Buda por si só nunca disse não comam isso ou comam aquilo, assim como Cristo nunca disse comam isso ou comam aquilo. Porque na época que eles estiveram usando o corpo conhecido na geração deles, que é o que sobrou hoje em dia, né? Não se conhecem muitas encarnações deles, divulgadas pelo menos, naquela geração, eles não tinham como proibir uma pessoa de comer carne ou falar, ó, futuramente vocês não vão precisar, tá? Futuramente realmente não vai precisar. Mas o sofrimento existe em tudo. Então não se iludam achando que só matando um animal não vão estar gerando sofrimento, porque vão. Você matar um inseto, você matar uma planta. Para quem já aprendeu a se conectar com os seres, todos, em relação à natureza, tudo tem sofrimento, quando a gente corta ou machuca, até uma fruta, por incrível que pareça. Quando você vai mastigar ou cortar ela, com faca principalmente, com metal, isso tem consequências. Lógico que não é o mesmo tipo de sentimento emocional que a gente gera enquanto ser humano, mas existe uma corrente nervosa, neural, de um outro formato, que eu não sei como é que isso ainda é bem visto pela ciência,
mas que de maneira energética, alquímica ou magística tem consequências, porque tem elementais e devas que sustentam a energia da egrégora daquele ser vivo. Qualquer ser, seja uma pedra, uma planta, tudo é, de certa forma, uma consciência que transmigra informação. Isso futuramente vai ser bem conhecido e bem entendido. Então a carne também é a mesma coisa. Mas uma alface também é a mesma coisa. O alface sofre do mesmo jeito. Então a questão é a gente diminuir o sofrimento para que a gente também não sofra. Mas o fato da gente respirar gera sofrimento, porque a gente inspira e expira bactérias. O fato da gente se lavar, escovar o corpo no banho mata bactérias. As nossas células nascem e morrem constantemente. Então tudo abaixo de iluminação é dor e sofrimento, como dizia Gautama, e eu repito sempre também. Mas ao mesmo tempo, Sócrates também dizia, né? A gente não aprende nada, só recorda o que esqueceu. Quanto mais a gente recorda quem a gente é enquanto essência, mais compassivo a gente se torna e menos sofrimento a gente gera no mundo. E isso a gente tem até a última respiração da vida para tentar fazer. Ou para fazer, né? Que é só a gente querer também ter um pouco de força de vontade. Então não é a abstinência, o excesso de exaustão, mas a gente ponderar aquilo que é necessário para o nosso corpo, desde que a gente não se torne refém. O fato é que depois de uns 10 anos praticando a arte interna de qualquer tradição, você sente menos vontade e desejo pelas coisas em relação ao prazer que você sente em certas práticas, que é da própria energia. Porque o alimento dentro do corpo, vamos imaginar que você coma, eu não sei isso nutricionalmente, eu não sou nutrólogo, então nutricionalmente, não sei a palavra exata para isso, desculpa, mas eu não sei o termo técnico. Mas o fato é que se a gente comer 2.000 calorias, acredito eu que aí entre 1.600 e 1.700 são só para o processo digestivo e de eliminação. O que sobra de caloria útil a partir da transmutação dos fótons, das moléculas dos alimentos, que é energia fotônica, né? No nosso corpo tudo vira fótons, de certa forma, né? Então, as nossas moléculas transmutam o alimento todo para que ele gere energia. Essa energia, quanto mais viva e quanto mais carga energética tiver, melhor. Então, um alimento morto, ele tem uma carga energética densa, porque ele ficou muito tempo parado depois de morto. Tanto é que a carne, se você matar um animal no meio do mato, em pouco tempo ela está cinza, porque o sangue coagula e ele fica cinza. Carne que a gente vê em supermercado que é vermelhinha, é corante, é conservante, ou a não ser que seja embalada a vácuo, né? Que daí você tira o ar e o processo de oxidação acaba parando. Então a oxidação deixa cinza, porque ele vai tirando a vitalidade. Então todo alimento que a gente come que é morto, a vitalidade já foi embora, já morreu. Ali tem outros princípios que sejam nutricionais. Mas a nível energético interfere no corpo, sim. Tanto é que algumas práticas sutis, quando a gente vai trabalhar com espiritualidade muito sutil, não dá para ter carne no corpo no dia ou até 3, 4, 5 dias antes. Por exemplo, quem faz consagração de ayahuasca não deveria comer carne pelo menos 3 dias antes, assim como outros alimentos, mas isso cada tradição explica de um jeito. Nas que eu transmito, nas coisas que eu pratico, tem algumas práticas de elevação ou de utilização de energia que não se pode comer carne e alguns alimentos no dia ou alguns dias antes, porque isso vai deixar o corpo tenso. Assim como na Umbanda e em alguns centros que fazem cirurgia espiritual, no dia da cirurgia a gente recomenda que a pessoa que vai sofrer ou vai passar pela cirurgia ou algum tratamento não consuma carne e alguns alimentos. Por quê? Porque a energia vai ficar muito densa e você tem que depurar essa energia antes de começar a mexer com a parte sutil. Quer queira, quer não, a carne passa por volta de 24 a 72 horas circulando dentro do corpo, pelo processo digestivo, porque a gente não tem um sistema endócrino e excretor compatível para a carne, que é diferente de leões e outros seres. O nosso sistema foi feito basicamente para comer frutas e alguns tipos de castanhas e nozes. Isso é essencialmente básico do corpo. Mas na geração atual não dá para usar tudo isso. Quando é necessário aterrar mais com carne, a pessoa tem que seguir aí aquilo que precisa. Então a regra é: obedeçam à energia do corpo, não criem independência, mas não coloquem peso. O peso normalmente machuca e não leva para um caminho bom. Se você está sofrendo, procura meio de se ajudar. Só não fique refém de coisas que te obriguem a ser algo diferente do que você é. E isso depende da pessoa, cada um tem que seguir aí o próprio caminho, certo? Um abraço, tudo de bom.